Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundo Animal, o podcast do Pet Zootecnia UFRB. Me chamo Vivian Lutgardi e o assunto de hoje é o bem-estar na suinocultura. Vamos discutir sobre a importância, quais as novas tendências e tecnologias e o cenário atual no Brasil. Bom, o Brasil ocupa hoje o quarto lugar, tanto na produção quanto na exportação de carne suína no mundo. E apesar de ainda enfrentarmos alguns obstáculos como manejo inadequado, ambiente não ideal e falta de tecnologia, a tendência do mercado é crescer. Para uma maior eficiência de produção e maior qualidade dos produtos, o bem-estar é fundamental. Quem vai esclarecer um pouco mais sobre esse assunto é o Dr. Bruno Silva, zootecnista formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em bioclimatologia animal pela UFV, doutor em bioclimatologia e nutrição de suínos pela UFV, possui pós-doutorado em nutrição de suínos pela UFV e atualmente é professor e pesquisador em nutrição e produção de suínos, bioclimatologia animal e nutrição de monogástricos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, professor, primeiramente a gente gostaria de agradecer a sua participação e colaboração com o nosso podcast, para compartilhar um pouco de conhecimento conosco. Olá, Vivian. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e vamos lá, que é um tema bem interessante a ser abordado, a ser discutido, né? Bom, sabemos que os suínos são animais sensíveis a mudanças climáticas, como o aumento de temperatura e variações na umidade do ar. Nesse contexto, o efeito estufa pode produzir efeitos consideráveis no bem-estar dos suínos? Bom, Vivian, vamos lá. A gente precisa entender, primeiramente, que os suínos são animais que têm um sistema termorregulatório muito pouco eficiente, né? Diferente de outras espécies, os suínos não possuem glândulas sudoríparas funcionais, então são muito dependentes, principalmente nos processos de troca de calor via sensível, né? E via latente através da frequência respiratória. Então, o que significa isso? Toda vez que a temperatura ambiente ultrapassa a crítica máxima do animal e diminui o gradiente térmico, eu perco eficiência na troca sensível, né, via condução, convecção e radiação. Nesse sentido, o animal passa a ficar dependente, né, da forma latente, que é a frequência respiratória, através da evapotranspiração. Com o aumento da umidade relativa do ar, associado ao aumento da temperatura ambiente, né, ocorre, então, uma limitação da eficiência desse processo, porque eu passo a ter um gradiente de pressão de saturação de vapor d'água muito elevado, então isso vai prejudicar o processo de dissipação de calor via frequência respiratória, intensificando e agravando mais ainda o estresse por calor do animal. Então, ou seja, dentro desse cenário, né, de termorregulação limitada, obviamente que as alterações climáticas que nós estamos vivenciando ao longo dos últimos anos, associado também com estudos recentes demonstrando que essa tendência ela vai se manter, ou seja, a temperatura global como um todo ela vai subir, é fundamental entender que o ambiente vai se tornar cada vez mais um fator limitante para a produção dos animais. Principalmente se a gente considerar que grande parte da produção de suínos hoje se encontra em países de clima tropical e subtropical, né? Onde de fato as temperaturas ambiente associadas à umidade relativa são desafiadores para os animais, a gente vê que o cenário ele é um cenário crítico para que a gente consiga sustentar ou garantir uma produção de suínos, né, em volumes elevados e com alta eficiência produtiva visando potencial genético, sem que a gente faça qualquer tipo de intervenção no ambiente térmico desses animais. A suinocultura brasileira atualmente se expande às regiões como o Norte e Nordeste, né? Cujas condições climáticas podem ser não tão propícias para a produção desses animais. Como o senhor vê essa expansão e que tipo de tecnologia as granjas vêm adotando para minimizar os efeitos climáticos negativos dessas regiões? Primeiramente, é importante a gente analisar todo esse contexto de crescimento, né, na produção de suínos no Brasil por região, né? De fato, nos últimos anos, em função também puxado por uma grande campanha, né, de marketing da própria Associação Brasileira de Criadores de Suínos, houve um grande aumento no consumo de carne suína nas regiões do Norte e Nordeste, né, proporcionalmente, né, ao que houve de aumento nas demais regiões. E associado a isso,
percebeu-se, então, a necessidade de aumentar e expandir a produção de suínos nessas regiões, né? Até em grande parte por causa de área disponível. Hoje nós temos nossas fronteiras agrícolas que nos fornecem commodities ou insumos para sustentar a produção nessas regiões, só que a gente acaba esbarrando no ambiente térmico. O ambiente térmico é o primeiro fator limitante para a produção eficiente de suínos. Essa é a primeira questão. E quando a gente analisa as temperaturas médias, região norte e nordeste, associado com a umidade relativa, a gente percebe que grande parte das vezes está sempre acima da crítica máxima dos animais. Então, é justamente o que eu falei anteriormente. Os animais não são capazes de expressar potencial genético, sendo que eles não são capazes de se termorregularem com eficiência. Então, nesse sentido, a adoção de tecnologias que visem modificar, né, ou que visam modificar o ambiente térmico do animal, ou seja, o microclima do animal, é essencial. Ou seja, garantir a temperatura ideal desse animal, né, ou seja, garantir a temperatura ambiente efetiva ideal para esse animal é fundamental se a gente quer garantir máxima produção, máxima expressão do potencial genético. Agora, que tipo de alterações? Obviamente vai depender muito da região, né? A associação, né, da tecnologia com o conhecimento da homeotermia, da demanda térmica do animal, vai ser determinante, né, para que a gente consiga escolher qual a tecnologia mais apropriada. Então, por exemplo, se a gente considera regiões que são muito quentes e úmidas, eu já não posso investir, por exemplo, em sistemas de resfriamento evaporativo, que em sua essência dependem da redução da temperatura, mas através do mecanismo umidade, né? Ou seja, através de injetar e jogar umidade no ar para reduzir a temperatura. Então, basicamente, eu tenho que tentar trabalhar sistemas de ventiladores, né? Túnel de vento, mas só acoplado a ventilador. Ou então, eu conseguir fazer um investimento para isolar hermeticamente a instalação do galpão e aí eu controlar a temperatura e umidade dentro do galpão. Já regiões que são quentes e secas, eu já consigo trabalhar com muito mais eficiência com o sistema de placas de resfriamento evaporativo, né? Então, através dos chamados túneis de vento com a placa de resfriamento evaporativo. Para aquelas regiões em que a umidade é elevada e a temperatura é elevada, ou eu vou trabalhar com ventiladores, se eu não tiver recurso. O grande problema hoje de você fazer investimentos em melhorias ambientais é o custo disso, né? Tem um custo muito elevado, né? Principalmente se você vai praticamente tentar controlar todo o microclima do teu galpão. Aí o custo é mais elevado ainda. Então, existem soluções como, por exemplo, você trabalhar resfriamento individualizado, localizado. Então, por exemplo, se a gente pega as maternidades, onde você tem 2 microclimas distintos, ou seja, a porca, que tem uma demanda térmica baixa, muito mais baixa do que o leitão, é importante que você consiga efetivamente trabalhar em cima da demanda da porca. Porque como a temperatura já é elevada, ela vai atender quase que durante as 24 horas a demanda dos leitões que estão ali inseridos. Então, ou seja, o que se pode fazer é um resfriamento localizado, como resfriamento do piso. Nós desenvolvemos essa tecnologia, né, há praticamente 18 anos atrás, na Universidade Federal de Viçosa, foi parte da minha tese de mestrado, depois da minha tese de doutorado, em que consistia em um processo de troca de calor via contato e convecção circulatória. Ou seja, o piso era resfriado, em contato com a porca, eu tinha então um resfriamento localizado, o que nos garantiu resultados excepcionais, melhoras de 20%, 22% no consumo, o que nos permitiu manter parâmetros fisiológicos dentro da normalidade e, como resultado final, manter produtividade. Então, ou seja, o resfriamento localizado ele acaba sendo uma opção quando o meu macroclima, né, traz condições que são difíceis de controlar, então, ou seja, associação de temperatura e umidade. Então, entender efetivamente o teu macroclima, ou seja, o clima da tua região, do local onde a granja está inserida, associado com a demanda térmica, né, a demanda de temperatura ambiental efetiva dos seus animais, é fundamental para que a gente possa, então, tomar uma decisão de qual tecnologia, né, a ser adotada para garantir máxima produtividade e retorno econômico no sistema. O bem-estar animal é tema de grande debate no cenário nacional e mundial, onde criou nichos de mercado que vem se tornando cada vez mais uma condição básica para o consumo de proteína animal. No âmbito de bem-estar de suínos,
Qual a situação atual das granjas brasileiras para atender essa demanda crescente por bem-estar aos animais de consumo? Bom, o tema bem-estar na suinocultura é um tema bem complexo, né? Vamos dizer assim, bastante divergente em vários aspectos. Acho que de início o que a gente pode citar é que o Brasil está muito atrás, né? A gente ainda, assim como a América Latina como um todo, ainda estamos engatinhando no processo de bem-estar na suinocultura. Quando a gente faz uma análise do que a Europa hoje exige e tem como legislação vigente, né, para bem-estar na suinocultura, ou até mesmo o próprio Estados Unidos, a América Latina como um todo ainda está muito atrás. Isso porque os consumidores, de uma forma geral, ainda não se conscientizaram da importância, né, do bem-estar. E associado a isso, a gente esbarra muito, né, na desigualdade social. Então, ou seja, como justificar, como você pedir que um consumidor de baixa renda pague a mais por um quilo de carne só porque o animal ele, né, foi criado numa condição adequada, sendo que essa pessoa de baixa renda não tem efetivamente recurso para isso. Então, esbarra muito no aspecto cultural, no aspecto social, né, e no aspecto, obviamente, de fomento governamental. Porque se a população, grande parte da população, não tem condições de pagar por esse investimento em bem-estar, seja uma carne com um valor agregado mais caro, porque considera o tema bem-estar, cabe aos governos subsidiarem essa diferença. Então, ou seja, isso acontece na Europa. Na Europa, a população tem uma consciência de que, sim, os animais necessitam serem criados em condições melhores, né, terem uma vida melhor, e também tem consciência que vai custar mais caro isso para o produtor, e isso tem que ser repassado para o consumidor. Em alguns países, como Holanda, como Dinamarca, Noruega, o governo ele vai subsidiar essa diferença, né, então isso vai amenizar, né, o impacto que esse investimento tem para o produtor final, e também para o consumidor final, e isso obviamente favorece, né, a cadeia como um todo. O que a gente tem feito aqui no Brasil, ou pelo menos o que tem sido adotado do ponto de vista de bem-estar, hoje tem seguido muito, ou tem sido adotado muito mais seguindo uma pressão internacional por exportação. Tá? Então, hoje as grandes empresas, a agroindústria brasileira, né, vamos colocar ali que 75% da suinocultura brasileira está nas mãos da agroindústria, então, tanto cooperativas, integrações, como eles dependem, vão botar 30% ali, né, da sua produção é para exportação, existe sim uma pressão dos países que importam de que o Brasil também passe a adotar as mesmas medidas, né, de bem-estar. Então, ou seja, o que primeiro as primeiras medidas que têm sido adotadas no Brasil é o uso de gestação coletiva. Então, a gente já vê que grande parte desses sistemas grandes, ou seja, das integrações, das agroindústrias, hoje adotam sistemas de gestação coletiva, que é algo que foi adotado há praticamente quase 10 anos atrás na Europa. Só que a gente precisa levar em consideração que simplesmente eu soltar as porcas num piquete ou numa vaia não implica em ter bem-estar totalmente, né? Você precisa entender um pouco mais todo o cenário, né, e todo o conjunto de fatores que vão estar atuando sobre esses animais na formação desses grupos. Então, hierarquia social, sistema de alimentação, tipo de piso. Então, muitas vezes a gente tem o conceito simples de que bem-estar é soltar os animais e deixar o negócio rolar. Não é assim. Porque a forma como a gente, às vezes, faz esse tipo de alojamento expõe os animais a riscos por disputas, hierarquia, que acaba levando a lesões, até perdas reprodutivas e lesões muito mais graves do que quando a gente tinha um sistema de gaiola. Sim, principalmente as matrizes, né? Exatamente. Então, o bem-estar em si, ele é muito complexo, né? Ele não é simplesmente a gente pegar e abrir o espaço e deixar os animais soltos. A gente precisa estudar e conhecer todas as variáveis do ponto social, né, do ponto hierárquico, né, dos animais ali alojados. A Europa aprendeu muito com isso, né? Eu participei de alguns projetos na Europa, principalmente no âmbito nutricional, de implantação do sistema de gestação coletiva. Nem todos os produtores na Europa têm recurso, nem todos os países têm subsídio para fomentar investimento em máquinas, em tecnologia. Então, alguns países investiam em máquinas de gestação coletiva, alimentadores automatizados,
enquanto outros seguiam a alimentação no chão, no solo, no comedouro, mas com os animais em grupo. Então, o estresse era maior ainda. Então, precisou-se entender, precisou-se fazer um estudo interpretativo da cinética de comportamento alimentar dos animais, de todo o aspecto social comportamental, para então você determinar e delinear estratégias de alimentação diferenciadas para tentar minimizar, né, o impacto dessa nova realidade de sistema de produção. Então, só para a gente finalizar esse tema, o Brasil acho que está caminhando, né, nos países da América Latina. Acho que o Chile é um país que tem uma consciência até um pouco mais avançada que a nossa em termos de bem-estar, até pelo fato deles exportarem, serem um país tradicionalmente exportadores e importadores também de carne suína. O Brasil acho que está caminhando, mas caminhando ainda a passos muito curtos, né? Então, ou seja, a gente ainda vai levar muito para chegar ainda no que é o ideal do ponto de vista de bem-estar na suinocultura. Enquanto a Europa hoje, gestação coletiva, não se castra, não se faz o uso, né, do corte da cauda, nós ainda fazemos a castração tradicional cirúrgica em grande parte do sistema. Você pode até discutir, não, mas hoje está se fazendo a imunocastração, tá? A gente faz imunocastração não por causa de bem-estar. A gente faz imunocastração porque o animal imunocastrado é de longe muito mais eficiente, ou seja, tem uma rentabilidade econômica muito maior, né? Por ser um animal mais eficiente, porque ele passa grande parte da vida dele ali como animal inteiro, que é o animal mais eficiente, que o animal castrado. Então, seja economicamente, ele é mais rentável do que o animal castrado cirurgicamente. Então, não é porque a gente é bonzinho que a gente não quer castrar o animal, é porque economicamente é mais interessante você trabalhar em imunocastração, tá? Então, eu vejo que a Europa já passou por esses temas e agora eles estão adentrando em outros temas relacionados ao bem-estar, como, por exemplo, o uso de maternidade de livre acesso. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. O uso ou não, né, da forma que a medicação é feita. Enfim, eu acho que a presença ou não de brinquedos, a presença de equipamentos para entreter os animais, a forma como o tratador aborda, enfim, eles já estão num patamar muito mais avançado que o nosso. Nós ainda estamos engatinhando ainda, né, dentro do tema bem-estar na suinocultura. E quando falamos em bem-estar, também muito se associa a criações orgânicas. E esse mercado tem se expandido cada vez mais. Nesse sentido, como podemos descrever o cenário da suinocultura orgânica brasileira? Esse tipo de produção é promissor no país? E existe essa demanda para esse tipo de produto? Eu sei que o Brasil ainda, por uma questão econômica e social, a gente ainda está caminhando, né? Mas existe essa demanda para esse produto aqui? A produção, vamos lá, nós temos o sistema de produção intensivo e extensivo. E dentro do extensivo nós temos o tradicional, ou seja, com a alimentação tradicional e a alimentação orgânica, né? Onde a matéria-prima essencialmente não consiste no uso de produtos transgênicos, produtos sem agrotóxicos. Aí você recebe o selo de certificação orgânico. Mas você tem a produção, né, no sistema extensivo, usando ingredientes tradicionais, ou até mesmo usando ingredientes alternativos, né? Ou seja, produtos resultantes da pequena agricultura, da agricultura familiar. Isso também entra dentro desse conceito de orgânico. A gente tem que entender que o sistema de produção extensivo, né, de certa forma, ele é menos produtivo. Ou seja, você tem mais riscos de perdas, mortalidades, problemas sanitários, esmagamentos, enfim, isso acontece em todos os países. Você pega Dinamarca, Noruega, Holanda, França, que tem sistemas de produção extensiva, Inglaterra, que praticamente 100% é extensivo, você tem grandes perdas. Ou seja, os animais não produzem no mesmo patamar que um animal em granja comercial, mesmo sendo hoje um genótipo moderno, tá? Mas desde que você tenha um mercado consumidor que esteja disposto a pagar por isso, por essa diferença de produção, né, não vejo nenhum tipo de problema. Agora, quando a gente fala da busca por produtos com esse apelo orgânico, natural, o que eu quero dizer é o seguinte, é o uso, né, de raças naturalizadas, né, raças autóctones. Aí sim, existe um nicho de mercado muito interessante e crescente. Eu venho observando isso no Brasil ao longo dos últimos anos. As pessoas passaram a voltar
para aquele conceito de porco da roça, né? Tem-se aquele conceito, mas o suíno hoje que a gente come é muito magro, não tem gordura, é light. Não, a gente quer um animal, né, que lembra aquele porco da roça, tipo banha. Então, se a gente começa a ver hoje de novo uma onda, né, crescente em alguns nichos em que se busca esse produto diferenciado, esse produto que remete àquele período da avó, do avô, do sítio, da fazenda. Então, existe um grande potencial para isso, né, para o uso desses animais. Principalmente quando falamos de raças nativas, raças naturalizadas, né? Então, se a gente cita ali as principais raças que nós temos hoje, né, o Piau, o Pirapetinga, o Canastra, o Nilo Canastra, o Canastrão, enfim, o Moro lá no sul. Então, a gente tem algumas raças estabilizadas, né, autóctonas, raças nativas estabilizadas, que podem ser utilizadas para essa finalidade, que tem um mercado excepcional, né? Mas ainda é um nicho muito pequeno, mas um nicho muito promissor. Agora, para você investir nesse tipo de negócio, você tem que ter um mercado já estabelecido e, acima de tudo, você tem que ter um controle sanitário muito bom. E esse é o grande problema, né? O grande problema hoje dos frigoríficos não aceitarem abater esses animais é que não tem padronização. Não tem uniformidade do ponto de vista de manejo sanitário. Não tem padronização do ponto de vista nutricional. Não tem padronização fenotípica dos animais. E muitas vezes o produtor, o pequeno produtor, ele pega ali um piau, mistura com oura, mistura com canastra, mistura com pirapetinga, e aí você tem uma variabilidade genética muito alta e não consegue padronizar. Então, na minha opinião, se a gente quer atender esse nicho, esse mercado, você consegue sim trabalhar com raças nativas já estabilizadas, sem precisar misturar elas, ou até mesmo cruzar elas com raças comerciais com aptidão para qualidade de carne, e você criar um produto padronizado, né, dentro dos preceitos ideais, né, de controle sanitário, manejo sanitário e efetivamente manejo nutricional. Um exemplo disso é o nosso projeto, que é o porco do cerrado. Nós desenvolvemos uma raça adaptada a condições do cerrado, chama-se porco do cerrado, que consiste no cruzamento entre uma raça nativa, que é a Piau, e o Duroc, só que um Duroc selecionado para marmoreio. Então, o que é a ideia do nosso produto? É você ter um produto para atender esse nicho, esse produtor, esse pequeno produtor, agregar valor, produtores muitas vezes em agricultura, sistema de agricultura familiar. Então, agrega valor, ele tem um animal padronizado, um animal que vai ter uma carne de qualidade e também ele pode aproveitar esse animal para desenvolvimento de produtos com valor agregado, como presunto curado, embutidos, enfim, com todo aquele apelo de ser algo natural, orgânico. Então, eu acho que existe um mercado muito interessante no Brasil, né? Só que tem que saber, né, estruturar e tem que saber buscar, né, quem que vai absorver esse produto no final. Bom, como a gente o senhor já tinha até mencionado antes, a castração e o corte de cauda e dentes, que são realizados nos primeiros dias de vida do animal, são práticas que causam estresse nos leitões. Grandes empresas já começaram a transição para a imunocastração e não mais realizam corte de cauda e dentes. O senhor acredita que para os pequenos e médios produtores isso também será uma realidade futura, levando em consideração o custo para a adoção dessas práticas, como aquisição de medicamentos e mão de obra especializada? Olha, vamos lá, vamos por partes então. A imunocastração, como eu mencionei anteriormente, ela veio como uma técnica, uma tecnologia, não para substituir a castração, tá? Não como uma forma de bem-estar. Tanto é que a Europa não adota a imunocastração. Eu participei de alguns estudos quando eu morava na Holanda na época, eu trabalhava numa empresa de genética na Holanda, e justamente nessa época que desenvolveu-se imunocastração e trouxeram para a Holanda e a gente participou dos primeiros estudos como empresa de genética. O produto em si funciona, é muito bom, é muito eficiente. Eu transformo um animal extremamente ineficiente, que é o porco castrado cirurgicamente, suíno castrado cirurgicamente, num suíno muito eficiente. Só que a Europa não viu com bons olhos você utilizar hormônios ou uma vacina, por mais que seja considerado uma vacina, mas acaba que é o inibidor de secreção hormonal, né, que é utilizado e que funciona no próprio ser humano.
né? Se o homem se injetar ali 2 vezes, né, a própria mulher também, até que hoje já se usa imunocastração para fêmeas também, há um risco, né, da pessoa se imunocastrar também. Então, a Europa não viu com bons olhos isso, tanto é que não é adotada imunocastração na Europa. Já no Brasil, a adoção da imunocastração na América Latina como um todo se deu por primeiro aspecto, o consumidor ainda não entende essa tecnologia e muito menos foi feito algum tipo de pesquisa mais concreta com o consumidor, explicando o que era a tecnologia. 2, a adoção da tecnologia não tem nada a ver com bem-estar, é efetivamente porque o animal é mais eficiente, então, ou seja, melhor a eficiência do animal. Então, no final das contas, paga o investimento que é feito, então tem um animal muito mais eficiente. A minha conversão alimentar caiu, né, de 2,45 para 2,16, 2,13 com o uso da imunocastração, né, em vários sistemas. Então, mostra o grande impacto, o grande benefício da imunocastração. Então, eu acredito que o uso dela, na minha opinião, não tem relação com bem-estar aqui no Brasil, e sim praticamente com retorno econômico. Já com relação ao corte de dentes, né, e o corte da cauda, tradicionalmente, o corte da cauda sempre foi feito visando uma única situação, evitar canibalismo. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, todo suíno vai manifestar canibalismo? Não. Tanto é que, se vocês pegarem a Europa já não faz o manejo de corte de cauda há muito tempo. E vira e mexe, você tem problema de canibalismo, mas o canibalismo ele não surge porque o animal tem cauda. O canibalismo surge porque o animal está manifestando algum fator, né, de incômodo, ou seja, alguma coisa está incomodando ele, alguma coisa está impactando negativamente no bem-estar dele, e aí ele acaba expressando essa insatisfação, ou essa deficiência, ou esse estresse, através, né, da caudofagia. Então, ou seja, a gente precisa entender que o corte de cauda, ou seja, é um manejo que está com seus dias contados. Efetivamente, porque, de fato, a incidência de caudofagia ela é mínima. Né? O que acontece é que, se o animal for submetido a desafio, aí sim você tem um risco de aparecer. E em condições de produção que a gente tem no Brasil, o risco de caudofagia é permanente. Porque os animais vivem constantemente sob pressão e com grandes desafios, seja desafio sanitário, desafio por densidade, desafio nutricional, desafio ambiental. Então, ou seja, o risco da gente ter esse tipo de situação é grande mesmo, né? Então, a partir do momento que o produtor consiga controlar todas as variáveis e os fatores que impactam sobre o que causa estresse nesse animal, a probabilidade de você minimizar a caudofagia vai ser muito alta. E aí sim, você vai poder implementar esse tipo de manejo. Já o corte dos dentes, há quem diga, né, que não seria recomendado por causa da dor. A questão toda é que você tem que entender o seguinte, né? Existe o desbaste dos dentes, existe o corte dos dentes. O corte dos dentes eu completamente desaprovo, porque esse sim pode causar lesões, pode causar rupturas, sangramentos, hemorragias na boca do leitão. Imagina um leitão com um dia de idade que precisa mamar, ainda está mamando o resto de colostro. Tem gente que faz esse tipo de manejo logo após o nascimento para facilitar. Isso dificulta cada vez mais a apreensão do colostro da forma adequada. Então, ou seja, eu defendo o desbaste dos dentes. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos leitegadas numerosas. Nós temos hoje porcas hiperprolíficas. Fêmeas que têm mais leitões do que tetas, a maioria das vezes. Então, nas primeiras 24 horas que os leitões estão estabelecendo a hierarquia das tetas e estão buscando mamar e buscando se nutrir, buscando nutrientes, principalmente para a termorregulação, esses animais com os dentes, né, com os dentes afiados, eles podem rasgar a teta das porcas. Então, eu defendo com 24 horas fazer o desbaste, até dentro dos processos de disputa entre os leitões, porque isso acontece ao longo do período de lactação, a gente começa a ver que quando os dentes são grandes, começa a ter muita lesão, gera inflamação, gera infecções desses leitões. As disputas, eles se machucam. E associado a isso, nós vivemos num país de estresse por calor contínuo, praticamente. O estresse por calor reduz a produção de leite. Se a porca diminui a produção de leite, o leitão fica mais agressivo, porque está sempre com mais fome. Então ele começa a morder a teta da porca para conseguir tentar puxar mais leite ali.
e com os dentes afiados ele rasga a teta da porca. E as disputas também para buscar as melhores tetas vão também gerar lesões. Então, não é simplesmente a gente chegar e falar, olha, vamos parar com a raspagem dos dentes ou corte dos dentes. Corte dos dentes, eu acho que isso não deve ser feito. Agora, a raspagem, sim. Porque a gente tem tantas variáveis envolvidas nisso, ou seja, estresse por calor, nutrição limitada, tipo de gaiola, que o leitão vai acabar ferindo a porca. E eles também vão se ferir. Então, a minha opinião com relação à raspagem, aos dentes, a raspagem, na minha opinião, ela tem que ser mantida. Se bem feita, não tem nenhum tipo de prejuízo ou dano para os leitões. Agora, a castração em si, a tendência vai ser imunocastração como um todo por causa da eficiência econômica dela, tá? O retorno econômico. Tá? Bom, o senhor, por meio do Núcleo de Pesquisa em Produção de Suínos da UFMG, desenvolveu um sistema de gaiola que possibilita a matriz lactante ter certa liberdade para se movimentar dentro da gaiola, o que não é possível nos modelos tradicionais. O senhor poderia falar um pouco sobre a dinâmica de funcionamento deste equipamento e se já existem pesquisas sobre o seu efeito no bem-estar das matrizes e leitões? Sim. O sistema que nós desenvolvemos aqui na UFMG ele chama CLMOV, né, que é a Célula de Livre Movimentação. Em essência, como que ela funciona? Ela é uma gaiola tradicional, convencional, só que em um determinado momento, o estágio lactacional, eu posso abrir essa gaiola e a fêmea passa a ter um espaço relativamente elevado de movimentação. Ela consegue girar, virar, deitar, mudar de posição, ela consegue se movimentar, né, em todos os sentidos dentro da gaiola. A Europa já tem esse modelo. A Noruega, tradicionalmente a Noruega sempre trabalhou com maternidade livre, nunca trabalharam com gaiolas. A Holanda tem um sistema parecido em parte dos produtores. A Dinamarca também apresenta um sistema muito parecido. A diferença é que o nosso modelo otimizou tanto, a gente aproveitou as próprias barras que a gente tem na gaiola, né, para não ter que modificar tanto o sistema convencional, e as porcas ganharam mais espaço no nosso sistema comparado com sistemas internacionais. O que nós observamos dos nossos estudos, que a gente tem nossos animais monitorados 24 horas por dia por câmeras, para a gente entender um pouquinho toda a parte comportamental, né, com o uso dessas tecnologias. O que a gente observou, e efetivamente os nossos resultados são corroborados pelos resultados europeus, é que com esse sistema de gaiola, o peso ao desmame melhora, principalmente nas fêmeas hiperprolíficas. O que acontece? Hoje nossas fêmeas são maiores, têm um peso metabólico maior e têm mais leitões. Então, o que a gente observa é que numa gaiola convencional, na hora que essa fêmea ela se encontra em decúbito lateral e vai expor a linha mamária para a produção de leite, por causa das barras de contenção, ela não consegue expor a linha mamária de forma adequada para que os leitões possam fazer a apreensão das tetas e estimular essas tetas, né, e haver a diferenciação celular para a máxima produção de leite. Então, ou seja, a gente vê que a posição e a gaiola limitam a expressão de produção de leite da porca, porque o leitão não consegue apreender o teto com eficiência, e aí aumenta os riscos, perdas e brigas entre os leitões. Com esse sistema em que você permite que a porca, em decúbito lateral, expõe as tetas e os leitões tenham mais acesso, a gente percebeu que o peso médio de desmame aumentou em 120 gramas a 150 gramas, se a gente pegar os nossos dados, comparados com os dados na Europa. Então, varia entre 100 e 150 gramas adicionais peso médio de nascimento, que representa um valor ou impacto fundamental, né, nas etapas, ou extremamente importante nas etapas seguintes, que é a etapa de creche e posteriormente na engorda. Então, ou seja, a gente percebe que o bem-estar não veio só bem-estar para a fêmea, mas eu permiti que a fêmea expressasse mais produção de leite e os leitões se beneficiassem disso. Tá? A gaiola em si, ela é relativamente simples, né? Ou seja, o mecanismo de ação dela. A gente é acoplado com um sistema de roldanas e as gaiolas, as laterais deslizam e abrem, né, para os seus respectivos lados, e você cria uma área, um quadrado, em que essa fêmea ela pode naturalmente expressar o seu comportamento. Agora, o que nós avaliamos, estudamos,
era exatamente o que era a dúvida, qual era o melhor momento para a gente abrir essas gaiolas. Porque os estudos na Europa mostraram, né, que abrindo as gaiolas desde o primeiro dia, a mortalidade era superior. Então, nós adotamos e conduzimos algumas pesquisas e, posteriormente, outros estudos também foram feitos na Europa e os resultados mais ou menos se corroboram. Nós chegamos à conclusão que o período ideal para você abrir a gaiola é a partir de 5 dias pós-parto. Então, ou seja, a fêmea alojada com 110, 112 dias, eu mantenho a gaiola aberta, ou seja, ela ainda na terça final ali no periparto, a gaiola está aberta e faltando 2 dias, 48 horas para o parto dela, a gente já fecha as gaiolas. Porque aí algumas porcas podem adiantar 24 horas ou retardar 24 horas. Então, a gente mantém fechado. 5 dias após o parto, né, 5 dias pós-parto, a gente então abre as gaiolas e as porcas então podem expressar. Por que isso? Nós percebemos que as maiores taxas de mortalidade por esmagamento ocorrem nos primeiros 3, 4 dias pós-parto. Justamente pela movimentação da fêmea e o fato que os leitões ainda são muito pequenos, são pouco ativos, procuram muitas vezes estarem mais próximos da porca, principalmente se o manejo de escamoteador não for bem feito, ou se não houver um aquecimento adequado para eles auxiliar. Então, o risco de mortalidade é muito maior nessas primeiras 72 horas. Então, a gente opta por abrir com 5 dias. Com 5 dias, o leitão já está mais ativo, está mais perto, está maior, o leitão já entende que é um risco dele ficar próximo. E uma coisa muito interessante que nós observamos através das filmagens é que, quando eu abro a gaiola, eu permito que a fêmea possa expressar a habilidade materna, algo que é muito importante e que faz parte dos programas de melhoramento genético hoje, que é a habilidade materna. E que numa gaiola convencional a porca não expressa. O que a gente passou a observar é que a fêmea, toda vez que ela vai deitar, ela vai e empurra os leitões. Ela tira os leitões do caminho com o nariz, os leitões que estão deitados. No que ela tira os leitões, então ela começa a encostar para deitar. Numa gaiola convencional, ela não tem a visão traseira, né? Ela simplesmente deita. Então, o esmagamento a partir dos 5 dias na gaiola convencional é maior do que no sistema em que a porca está livre e está aberta, a partir dos 5 dias. Até os 5 dias, a mortalidade é a mesma, quando ela está fechada no nosso sistema. Se eu deixar aberto desde o primeiro dia, aí, obviamente, o esmagamento vai ser muito maior, né, nos primeiros 5 dias. Mas o que eu quero dizer é que a partir dos 5 dias que a gaiola está aberta, comparado com uma gaiola fechada, a minha mortalidade é menor. Porque eu permito que a fêmea expresse a habilidade materna, ou seja, o cuidado que ela tem de tirar o leitão na hora que ela vai deitar, para que então não haja risco de esmagamento. Tá? Então, assim, eu vejo que é um sistema promissor, a Europa já adota. O que eu achei bacana, um estudo que foi feito na Holanda, eu até visitei essa granja ano passado, é que o produtor, dependendo do mercado, do valor do suíno, ele abre ou ele fecha a gaiola. Então, ou seja, como ele assume que o risco de mortalidade por esmagamento é maior, eu preciso que lá no final da cadeia me paguem a mais. O consumidor tem que pagar mais por esse bem-estar, porque eu vou ter mais perdas. Se o preço do suíno está alto, ele abre as gaiolas. Se o preço do suíno está baixo, ele fecha as gaiolas. Então, foi muito interessante porque dá essa flexibilidade de acordo com o mercado. Olha, está favorável, então vamos investir em bem-estar. Não está favorável, vamos deixar o animal tradicional para reduzir minhas perdas. Ok? Eu acho que é isso. Professor, foi muito esclarecedor. Mais uma vez, a gente agradece pela sua participação. Conta já com essa parceria para futuros outros podcasts e tudo mais. O senhor tem algo a acrescentar? Alguma rede social, alguma pesquisa que esteja realizando? Não, eu primeiramente agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E deixar em aberto as portas da nossa instituição, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, e mais especificamente do nosso núcleo de produção, né, de suínos. Eu sou chefe da granja de suínos e do núcleo de produção. Então, a gente tem uma parceria muito bacana com várias instituições, várias universidades. A gente está sempre recebendo estudantes para fazerem seus estágios complementares. Então, deixar aqui em aberto, né, e deixar em aberto o convite para vocês que tiverem interesse, meus estudantes na curso de graduação, até mesmo pós-graduação de vocês, se tiverem interesse em nos conhecer e trabalhar conosco, né, as portas estão sempre abertas. Basta nos contatar
e a gente pode organizar tranquilamente para vocês fazerem estágio com a gente. Tá bom? Mais uma vez, obrigado então pelo convite. Nós que agradecemos, professor, a sua participação. Bem, ficamos por aqui. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, @PetZootecNUFRB, no Instagram e no YouTube. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, manda pra gente. Até a próxima!